Vocês conhecem o conceito do dinheiro não? É o dinheiro que permite que nós mulheres saímos de relações abusivas, que saímos de situações humilhantes, ou simplesmente de uma vida que a gente não quer mais viver. Eu falo isso de uma experiência que eu tive com a minha mãe, na época eu devia ter uns 13 anos. E aí, ela foi morar com 12, 13 anos. Ela foi morar com o namorado dela. E aí, ela auxiliava a pagar as contas, né? E ela ficava sem dinheiro. E o restante do mês, minha mãe dependia dele para comprar o restante das coisas. E aí, teve uma vez que me marcou muito. A gente saiu. Ele começou a beber muito. Ele estava dirigindo. E aí, a gente não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus, de tão sem dinheiro, de tão sugada que minha mãe ficou. Minha mãe sempre trabalhou muito. E aí ele começou, aí quando a gente foi embora, minha mãe é uma mulher muito bonita, e aí quando a gente tava indo embora, um cara tipo assim, só olhou, sabe? Quando você tá saindo, a pessoa olha assim pra você, de cima a baixo. E aí a gente entrou dentro do carro, esse cara começou a gritar com minha mãe, gritar, que ela tava se chamando a atenção, que ela era isso, que ela era aquilo, e aí começou a gritar. E a gente dentro do carro. E aí a gente não saiu do carro porque a gente não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Simplesmente a gente não tinha, sei lá, 4 e pouco pra pagar passagem. Vocês têm noção. E aí esse cara começou a dirigir loucamente. E aí isso foi um trauma muito grande pra gente. E tanto que quando a gente chegou em casa, graças aos céus, a gente chegou bem. Mas isso me marcou muito. É o dinheiro. Se minha mãe tivesse dinheiro, minha mãe não teria passado por isso. Nós não teríamos passado por isso. A gente teria saído dessa situação. Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Só que na casa morava, a gente foi morar na casa dele. E aí a gente foi. E aí minha mãe auxiliava, né? Pagava metade das contas. Só que como morava ele, um neto dele e um filho dele, assim, na mesma casa, acabou que, como tinha mais gente do que a gente, mas a metade da minha mãe era basicamente o salário dela todo. Então, ficou pesado. E aí, depois disso, depois de um tempo, ela parou também de sair com ele porque ficou perigoso. E aí, ele bebia descontroladamente. No outro mês, a gente pegou e mudou. Ou seja, se minha mãe não tivesse um trabalho, se minha mãe não tivesse o dinheiro dela, a gente não teria conseguido sair dessa situação. Eu tô puxando esse gancho porque eu tava conversando com uma conhecida minha e a gente começou a falar sobre essa nova onda de esposas tradicionais ou esposas troféis. E é isso. Nós mulheres estamos perdendo nessa nova onda de conservadorismo que está chegando. A gente está começando a perder a nossa autonomia, porque uma mulher sem dinheiro é uma mulher vulnerável para qualquer intempérie da vida que aconteça, porque se você não tem dinheiro, você não consegue sair de uma situação humilhante, você não consegue sair de uma relação tóxica, você não consegue botar um ponto final. Às vezes a relação já não tá mais legal pra você, já não tá mais boa pra você já tá se sentindo mal, entendeu? Só que você não consegue sair. E aí, com essa nova tendência que tá acontecendo no mundo, as mulheres estão ficando vulneráveis, porque o dinheiro do não é aquele dinheiro que é aquela reserva financeira, é a independência para tomar decisões próprias sem pedir permissão ou sem pedir consentimento para outra pessoa. E se você tem salário, você quer comprar, sei lá, uma TV. Você consegue guardar um dinheiro, pagou suas contas, você tem um dinheiro para comprar televisão, juntou dinheiro para comprar televisão. Você consegue lá na loja comprar televisão sem conversar com seu parceiro. Não que você vai fazer isso, mas você tem essa liberdade. Ou, sei lá, domingo, você fala, não quero fazer comida hoje. Você tem um dinheirinho para você comprar essa comida. Também é uma segurança em casos de separação.
E a gente vê nessa conta, nessa matemática, nós mulheres, em situações que saímos do casamento, geralmente a gente sai perdendo alguma coisa, sempre a gente sai perdendo alguma coisa. E tipo, ter a segurança que você vai sair, você vai conseguir alugar um lugar sozinha, que você vai conseguir comprar essas coisinhas para sua casa, que você vai conseguir mudar, que você vai conseguir ter essa liberdade mesmo. Como eu sempre fiz, a proteção contra relacionamentos abusivos, porque esse dinheiro, ele não serve para você largar sua família, para você abandonar seu parceiro. Serve para aquele momento que você viu que não dá mais, que não tá mais bom para você, que você já se deu de tudo, ou que você está em uma relação abusiva, que você consegue sair dali sem precisar mendigar, entendeu? Sem precisar se humilhar. Porque isso é muito pesado. Porque com essa nova onda que a gente tá vendo de esposa tradicional, é sempre, pelo menos, a gente agora tá no TikTok essa moda, né? Esposa de baixa renda, o esposo troféu de baixa renda. Mas você vê uma romantização, essas mulheres romantizam muito. Não sei se vocês viram o vídeo de uma mulher negra, periférica, que o feminismo é coisa de mulher burra. Eu estou aqui 3 horas da tarde comendo brigadeiro, assistindo série com meu bebê. E você tá aí na rua, você é burra, meu marido tá trabalhando. Mas e se esse marido larga ela? Ou se esse marido falecer de repente? E aí? E a gente vê muito, começou com aquelas mulheres ricas pra caramba, ou mulheres casadas ou namorando com caras ricos pra caramba, que mostravam uma vida perfeita, mostravam a casa bonita, marido provedor, filhos felizes, rotina tranquila. E aí a gente pegou e a gente levou isso pra gente. Só que se seu marido, ou seu namorado, ou sua esposa ganha, sabe, 1.500, 1.800, não dá pra você ser esposo troféu, meu bem. Porque vai ter uma dependência, vai ter uma falta. Isso que eu queria falar. Mas geralmente essas mulheres com essas vidas perfeitas que a gente vê na internet, elas não mostram a dependência financeira, a falta de experiência profissional. Porque se você fica muito tempo parada, parada sem trabalhar, isso acaba gerando um buraco na sua CLT. Então, você trabalhou, sei lá, durante 10 anos. Aí você casou, ficou em casa, cuidando dos filhos, cuidando da família. Aí, sei lá, você separou, seu marido faleceu. Aí você ficou mais, sei lá, 5, 6, 7 anos nesse ato. Quando você voltar para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho vai ser outro. Ou seja, talvez você não consiga se integrar de novo naquilo que você fazia. E aí, se você é de baixa renda, se você é periférica, a gente dificilmente vai ter uma faculdade. Ou seja, a gente vai ter que pegar trabalhos braçais, trabalhos duros. E com isso, com a falta desse dinheiro, a gente acaba trazendo uma vulnerabilidade. É uma vulnerabilidade. Porque a gente está sujeita a tudo. Sujeita ao que o parceiro quer. Sem independência financeira, a gente está sujeita ao que o parceiro quer. Porque o problema não é você ser dona de casa, não é você, sei lá, ser esposa troféu. O problema é a falta de independência financeira. É a falta de ter opções. Porque, cara, não tem nada de errado em ser dona de casa ou viver um casamento tradicional. Isso é muito importante. Tipo assim, cuidar da família. Se você decidiu ter uma família, cuidar dessa família que você está construindo, que você construiu. O problema é a falta de autonomia. Abrir mão de você para ficar completamente à mercê do outro. Porque a gente está vivendo, a gente está sujeito a tudo nessa vida. Isso é muito complicado.
E aí eu falo pra vocês que talvez vivam essa situação, vocês são dona de casa. Se amanhã você precisasse sair, se sustentar sozinha, você conseguiria? Gente, não vai por cabeça de influencer, não vê aquelas vidas perfeitas e queira viver do mesmo jeito. Você pode ver uma vida tranquila, mas com autonomia para sair. Porque a maioria dessas meninas, elas não trabalham CLT, mas elas fazem vídeo pra internet, elas ganham dinheirinho, que eu espero que seja delas, mas elas ganham alguma coisa, elas vendem produtos, elas vendem curso, elas vendem alguma coisa. Então, elas têm uma renda. E você, se largar tudo e virar esse troféu, dona de casa, o que você vai ter? Por mais maravilhoso que seja o seu marido, o melhor marido do mundo que você tenha, mas e amanhã? Porque a gente está sujeito a tudo nessa vida. Eu tô com raiva de não ter uma noção pra não me perder. Eu acho que eu ia dar uma perdidinha, mas ok. Desculpa. O conselho que eu dou pra vocês é ter uma reserva de emergência. Continue estudando. Parei, agora eu sou esposa do troféu, meu marido me dá de tudo, eu tenho uma reserva de emergência. Continue estudando. Faz lá. Eu gosto de fazer, sei lá, cílios. Faz um curso de cílios. Ou eu quero estudar uma nova faculdade. Faz uma nova faculdade. Ou eu quero começar uma faculdade, quero ter uma faculdade. Inicie uma faculdade. Continue estudando, continue se aprimorando, continue se aperfeiçoando, porque amanhã, se você se separar, o conhecimento ninguém te tira. Esse conhecimento novo que você adquiriu vai te servir para alguma coisa. Saiba administrar o seu dinheiro, não gaste tudo, sempre faça com a reservinha. Que nem uma mulher falou assim: meu marido me dá dinheiro para as compras, nesse debate de 30 mulheres, 30 esposas troféus e um empresário. Ela fala: meu marido me dá um dinheirinho e eu faço um caixa 2. Gente, faz isso. Se você é dona de casa e está na sua situação, faça seu caixa 2. Se o seu marido não é controlador, não é abusivo, ele é uma boa pessoa, faça seu caixa 2. Porque se amanhã você se separar, você vai ter o seu dinheiro e tem acesso às contas da família. Não deixe o dinheiro. Seu marido fala assim: pega esse cartão aqui, faz as compras de casa, paga as contas, e você não sabe quanto é que tem, para onde vai, você não sabe a movimentação dessa conta. Então, saiba a movimentação dessa conta, porque assim você tem conhecimento, você tem controle. Conheça os seus direitos. Isso é muito importante. Saiba, se você se separar, se você vai ficar com a guarda dos filhos, se você não vai ficar, a casa de vocês, onde é que vocês moram, se é só deles, se tá no nome dos dois. Participe de todas as coisas legais. Saiba se você precisar fugir, se você tem uma relação abusiva, saiba onde é a delegacia, onde cuida das mulheres, as ONGs, né, que ajudam as mulheres. Saiba onde você pode pedir ajuda, tenha uma rede de apoio, porque geralmente quando a gente entra em um relacionamento sério, a gente acaba se fechando em uma bolha e acaba afastando os nossos amigos. Não afaste seus amigos. Tem amizades que a gente sabe que não combinam com essa nova fase, mas tenha pelo menos uma amiga que você possa ligar às 2 da manhã e falar: amiga, eu tô em uma situação desesperadora, preciso sair daqui. Você tem essa amiga. Não afaste todo mundo, não se feche em uma bolha, porque eu vejo muitas mulheres falando: meu amigo é meu marido, eu não preciso de outras pessoas. E se seu casamento acabar? E aí? Aí você vai ficar sem ninguém. Não afaste todo mundo, sempre tem aquela amiga que possa ali te auxiliar. Você escolher ser uma esposa troféu, uma esposa tradicional, uma dona de casa, é uma escolha sua.
Ninguém tem que falar o contrário disso. Mas ser dependente sem opção não deveria ser. O que você deveria ser, não ser dependente. Mas se for dependente, essa opção não deveria existir, ser dependente. Porque você perde a sua autonomia. O dinheiro do não é o dinheiro que te ajuda a sair de qualquer tipo de situação, que te protege em caso de divórcio, em caso de morte do parceiro, em caso de relacionamento abusivo. O dinheiro do não é aquela proteção que você sabe, se você sair hoje, amanhã você está bem, que você consegue dar a volta por cima, que você tem tempo de se curar. Porque essa frase eu acho muito boa, porque é uma escolha, dependência e necessidade. Não seja dependente, porque a pior coisa é depender de outra pessoa que sabe que você está nas mãos dele ou dela, que tem completamente esse poder contra você. Porque geralmente pessoas independentes elas podem até entrar em uma relação abusiva, mas elas não ficam numa relação abusiva o resto da vida. Porque uma hora a ficha cai e a pessoa tem recursos para sair dessa situação. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado confuso. Mas tô aqui olhando pro horário que eu tenho que trabalhar. Sou uma trabalhadora. É isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Curta, comenta, compartilhe. Comentem, por favor. Se inscreva aqui no canal. Beijo. E até a próxima. Acho que a próxima eu vou falar sobre como nos é ensinado a ter uma família, a ter filhos, a ter esses filhos, mas não é nos ensinado como planejar uma família, porque é muito difícil ser pobre periférica sem um planejamento, ter filhos sem planejamento, é muito cruel. Porque a gente tem muito aquela frase, Deus vai prover. Mas que provisão você está dando para os seus filhos? O que você está dando? Porque se você não lutar, se não batalhar, se não trabalhar, você não vai conseguir dar coisas boas para o seu filho. Eu acho que, na minha cabeça, eu tenho que dar coisas melhores do que eu tive para os meus filhos. E eu tive uma vida ok, uma vida legal, mas eu quero dar uma vida melhor. Eu quero dar uma escola particular, eu quero dar capital cultural. Você dá oportunidades, você dá cultura para o seu filho. É isso, beijos, até a próxima.